Vamos começar mais uma videoapresentação de Química, funções orgânicas e sua nomenclatura. Vamos agora aprender a nomenclatura de hidrocarbonetos acíclicos e ramificados. Para você aprender a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, primeiramente é essencial você ter o conhecimento dos grupos ligantes ou ramificações, já que os hidrocarbonetos serão ramificados, tá certo? Eles terão ramificações. Então você tem que ter de posse esses conhecimentos sobre as ramificações, também conhecidos como grupos ligantes ou radicais. As ramificações, na realidade, elas são derivadas dos próprios hidrocarbonetos, olha aí. Entendam, você tem um hidrocarboneto, aquele composto formado somente de carbono e hidrogênio. Então você tem aqui um hidrocarboneto que é o metano, né? Um carbono, 4 hidrogênios. Você lembra que nós aprendemos numa das primeiras aulas de orgânica que o carbono aguenta 4 ligações. Ele fará 4 ligações, ele é tetravalente. Então você tem aqui o hidrogênio com o carbono com 4 ligações. O que acontece é que pode acontecer a ruptura dessa ligação, a cisão dela, a quebra. Então, durante essa ruptura, há a separação da ligação e você vai ter o carbono com um elétron disponível, livre, tá? Que não estará ligado. Esse carbono que não estará ligado, ele está apto a fazer qualquer ligação. Então você chama isso de radical livre, tá certo? Note que o hidrogênio aqui levou também o elétron dele, o hidrogênio é também um radical livre, mas o que interessa aqui nesse caso são os radicais de carbono, tá? O hidrogênio também será um radical livre aqui. O hidrogênio também terá um elétron aqui disponível, mas o que interessa ao nosso estudo é este carbono que possui este elétron disponível, olha só. Então você chama isso aqui, ele não é mais um composto, um hidrocarboneto, e sim um radical livre, tá certo? Esse radical livre que irá formar as ramificações ou grupos ligantes. Cada radical livre que o carbono forma, ele tem um determinado nome. Então é este nome que você tem que ter de posse para poder fazer a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Se você não souber esse nome desses radicais, desses grupos ligantes, você provavelmente também não poderá fazer a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, tá certo? Os principais radicais do carbono, radicais orgânicos monovalentes, pessoal, é justamente porque só tem um elétron disponível, só um. Então, quando ele só tem um elétron disponível, somente um para fazer ligação, você chama disso de monovalente, porque ele contém apenas uma valência livre. Tá? Na química, nós chamamos esse elétron disponível de valência. Tá certo? Então, importante conhecer que cada radical tem um nome. Esse radical aqui, o CH3, ele é esse cara aqui, ó. Ele que é o CH3. Ele tem 3 hidrogênios e um carbono e tem esse pontinho que representa o elétron disponível, um radical livre. Você lembra que o nome dessa substância era metano? A terminação era ano, não é isso? Porque é um alcano, tá certo? Então, como ele é um alcano, a terminação é ano. Tá? Aqui nesse caso, ele não é mais um hidrocarboneto, ele é um radical. O que muda é que a terminação é il ou ila, então o nome dele é metil ou metila. Quase não usamos o A, tá? Raras vezes. Então você chama muito ele de metil. Esse radical que só tem um carbono, ele será as ramificações que você vai precisar conhecer, tá ok? Então metil é o nome desse que só tem um carbono. Já quando ele tem 2 carbonos, está aqui o elétron livre, ó. Aqui nesse carbono só tem 2 hidrogênios e mais uma ligação aqui. 2 com 1 é 3. Falta mais uma porque o carbono faz 4 ligações. É esse elétron que está disponível, tá? Ele pode ser escrito também da maneira reduzida ou simplificada, olha.
esta maneira, muito cuidado, C2H5, você tem 2 carbonos e 5 hidrogênios, tá? E não 6, porque ele perdeu 1. Então você tem aqui esse radical com 2 carbonos, que o nome dele é etil. Perceba que o nome tem a ver com aquela nomenclatura que nós já aprendemos, etano, tá? Propano. Então é a mesma, só muda a terminação, il aqui. Então você tem o etil, tá? Esses são os 2 principais radicais, tá? Cerca de 80% das vezes que você resolve exercícios, são esses 2 caras que aparecem presentes como ramificações. Mas que fique claro que não existe só esses 2. Nós vamos ver outros, tá? Então, mais grupos ligantes ou radicais. Olha, com 3 carbonos, você tem esses 2 aqui que caem bastante também, tá certo? Cuidado que perceba que com 3 carbonos não existe só um grupo com 3 carbonos, ou um grupo ligante ou um radical, tá? Você tem que aprender a diferenciar. Você não pode dizer propil e pronto, porque não tem só propil, pode ser isopropil. Então o importante é você saber a diferença. Propil tem 3 carbonos, olha só, e isopropil também tem 3 carbonos, 1, 2, 3. Mas nota que eles não são iguais. Aqui é CH3, aqui é CH3, aqui é CH2, aqui é CH, e aqui é CH2, aqui é CH3. Ó. Então existe diferença. Então é importante você diferenciar. A diferença aqui, pessoal, está aonde está o elétron livre, o elétron disponível, ó, ou aonde ele vai se ligar ou ligar-se, tá? Então olha aqui, aqui você tem 3 carbonos e a ligação está em um carbono da ponta. Então propil, o carbono vai estar na ponta, ó, tá certo? O carbono livre, o carbono que vai fazer a ligação estará na ponta. Já o isopropil, o carbono que vai fazer a ligação está no meio, é o carbono do meio, tá? É essa a diferença. Então, assimile, bote aí no meio do chifre e não esqueça, tá certo? Então, carbono do meio, isopropil. Carbono da ponta, propil. Quando ele tiver 3 carbonos aqui, tá certo? Então, esses são os principais. Até o propil aqui, o propil e isopropil, 90% das vezes é ele. Tá certo? Agora, de vez em quando aparece outro. Cuidado também que o propil, ele pode ser escrito dessa maneira aqui, ó, simplificada, C3H7. Mas quando ele escreve C3H7, não tem como diferenciar qual dos 2 é. Tá certo? Propil ou isopropil pode ser qualquer um dos 2, porque não tem como diferenciar. Só quando ele dá dessa maneira aqui aberta. Aí você percebe que na ponta é propil, no meio é isopropil. Tá certo? Aqui também, ó, tem 2 carbonos. Cuidado, ele não é o etil. Tem 2 carbonos, mas tem dupla, tá? O etil, ele só tem ligação simples. Então aqui tem dupla, 2 carbonos. Ele é chamado, tá, de etenil. Olha só, o nome dele é etenil ou etenila, tá? Etenil. Tem o en aqui por causa da dupla, mas o seu nome mais utilizado é vinil ou vinila, tá certo? Então, conhecer, assimilar mesmo, a questão de estar com isso na cabeça. Se ele cair e você não souber, você vai perder uma questão por memória, tá certo? Então, infelizmente, é bom conhecer esses radicais. Aqui tem 3 carbonos e aqui tem 3 carbonos também, ó. 3 e 3, tá? Só que aqui tem dupla. O propil só tem ligação simples. O propil e o isopropil só ligação simples. Aqui tem 3 carbonos e tem dupla. O nome dele é olha aí, prop, né? Prop porque só tem 3 carbonos. Por causa da dupla. Então o nome dele é propenil. Só que ele é mais conhecido pelo nome de alil. São nomes mais utilizados. Alil é o nome dele, tá certo? E esse aqui tem 3 carbonos também, só que tem tripla ligação, olha só, ligação tripla. Ele é o tá? Propinil, tá certo? Ó, tá? Pinil, mais conhecido pelo nome de propargil, tá?
São ramificações mais raras de cair, mas é bom ter o conhecimento. Esse aqui é o pior de todos, tá? É o com 4 carbonos, ó, 4 carbonos, C4H9. Por que ele é o pior? Porque existem 4 tipos diferentes quando ele tem 4 carbonos, tá certo? Percebam que sempre os radicais são derivados dos próprios compostos hidrocarbonetos. Aqui tem 4 carbonos, ó. Aqui está tudo completo, 4 ligações. Aqui é o butano. Esse butano ele pode perder esse H aqui, ó. Se esse H sair, a ligação vai ficar na ponta. Ele é o butil, porque tem 4 carbonos, tá? Só que este H pode sair, mas também pode sair este, ó. Aqui da ponta, não do primeiro carbono, e sim do segundo carbono. Aí já vai ficar livre aqui no segundo carbono, que é um carbono que nós chamamos de secundário. Você lembra? Carbono secundário é aquele que está ligado a outros 2. Aí você chama de sec-butil. Por isso que é sec-butil. É carbono secundário. Ele não está na ponta, ele está nesse carbono secundário. Tá? Então esse cara aqui, que é o butano, ele pode originar esses 2. O butil e o sec-butil. É um pouco enjoado diferenciar um do outro mesmo. Tá certo? Mas é necessário para você. Você não pode ter o butil e chamar ele de sec-butil, que você vai estar errando o nome. Então cada um tem um nome diferente. Butil, 4 carbonos em sequência, um ligado no outro e ligação na ponta. É o mais simples. O sec-butil, 4 carbonos em sequência, um ligado no outro, 1, 2, 3, 4, e a ligação está no do meio, que é o secundário. Aí é o sec-butil ou S-butil. O isobutil, tá certo? Ele não tem os 4 carbonos, um ligado no outro, tá certo? Ele tem 3. O isobutil e o terc-butil, eles são parecidos, olha. 1, 2, 3 e um carbono ligado no meio aqui, ó. 1, 2, 3 e um carbono ligado no meio, ó. 1, 2. Ele não tem os 4, um ligado no outro, olha. 1, 2, 3, 4. Aqui. 1, 2, 3, 4. O butil e o sec-butil tem os 4, um ligado no outro. Aqui o isobutil e o terc-butil, eles só tem 3, um ligado no outro, 1, 2, 3, e o quarto fica ligado no meio aqui. Então você tem eles parecidos um com o outro. Ó. Qual é a diferença do iso para o terc-butil? No isobutil, você vai ter a ligação aqui na ponta. Cuidado para não confundir com esse. Aqui está na ponta, mas você tem os 4 em sequência. 1, 2, 3, 4. Aqui você só tem 3 em sequência. 1, 2, 3. Ó. Os 3 em sequência aqui. Ó. Aí você tem um de fora aqui. Um ligado no meio. Então você tem o isobutil na ponta. E o terc-butil, ele está no meio aqui. Ó. No meio, tá? Sabe por que terc? Porque esse carbono ele é um carbono terciário, aquele que está ligado a 3 outros carbonos, tá certo? Então é enjoado mesmo, mas infelizmente quando cai questão mais difícil, um pouco mais complicada, geralmente são esses radicais que caem para fazer você errar, tá? Então muito cuidado com isso. Se você souber até o propil, é 90% de chance de cair nessa faixa, tá? 90% das vezes é por aqui que cai, até o propil, ou seja, cai metil, etil e propil. Agora os outros 10% que é o problema. Os outros 10% de questões, eles vão pegar um desses radicais aqui meio enjoados, tá? Vinil, alil, propargil e a parte do butil com 4 carbonos. E não tem só esses radicais. Existem outros radicais, existe o pentil, neopentil, tá? Então, isopentil, então existem outros radicais. Se a gente for parar aqui só para ver radicais, vai ser muito conteúdo. Então, a gente geralmente só vê os básicos, e esses são os básicos, tá ok? Então, para você dar nome para hidrocarbonetos ramificados, tem que conhecer primeiramente os radicais, tem que saber seus nomes, tá? A partir daí, aí você vai ver as regras dos hidrocarbonetos acíclicos ramificados. Então, primeiro, você tem que escolher a cadeia principal. Ó. Aqui, ele é ramificado, ele não é normal. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escolher o que nós chamamos de cadeia principal.
é aquela que tem maior número de carbonos. Veja bem, a maior, tá? Preste atenção que é um fato muito importante. O maior número de carbonos vai ser a cadeia principal. Tem que ter as insaturações. Você não pode... O que é insaturações mesmo? Você lembra? Duplas e triplas ligações. Elas têm que estar na cadeia principal. Não esqueça disso. Não pode ficar de fora. Em caso de empate, quando você tiver cadeias empatadas com o mesmo número de carbonos, você escolhe a que tem maior número de ramificações, tá? Só em caso de empate você usa essa regra de desempate, maior número de ramificações, tá certo? Então esta aqui é a cadeia principal, maior número de carbono. Depois que você escolheu a cadeia principal, você tem que fazer a numeração da cadeia principal. Você vai ter que numerar, regra que nós já aprendemos já. Numerar se necessário. Nem sempre você precisa numerar. Quando é que você vai numerar? Quando você tiver uma cadeia com mais de 3 carbonos, tá? Em geral é assim, não é que isso seja uma regra absoluta, né? Então depende de algumas situações, mas em geral mais de 3 carbonos, tá? A numeração ela é feita da extremidade mais próxima, você lembra? Também já aprendemos isso, mais próxima da insaturação. A insaturação é a dupla ou a tripla ligação, ela é mais importante, você vai numerar do lado mais perto. Em saturados, que são aqueles que não têm dupla ou tripla, você vai numerar do lado mais próximo das ramificações. Mas se ele for insaturado e tiver dupla ou tripla, do lado mais próximo da insaturação. Essa é a regra de numeração. Então você primeiro escolhe a cadeia principal, depois você numera e depois você organiza o nome. Como é que o nome é organizado? Primeiro você organiza todas as ramificações, tá entendido? Primeiro todas as ramificações, que às vezes não tem só uma não, às vezes tem várias. Então você vai organizar todas as ramificações, que são os grupos ligantes, por isso que nós primeiramente nós aprendemos alguma coisa sobre grupos ligantes, tá? Ramificações, para depois vir para essa parte. Em ordem alfabética, então você vai botar as ramificações em ordem alfabética, olha só, segue a ordem alfabética, antecedido de sua localização. Então, antes do nome da ramificação, tu vai botar a sua localização, que é o número onde ela está ligada, tá entendido? Seguido do nome da cadeia principal. Então, o último nome é o da cadeia principal, que você já escolheu lá na primeira parte do nome. Você escolheu uma cadeia principal. Então, você fecha o nome do composto com o nome da cadeia principal, certo? Como, eu acho que aqui é como, tá? Como uma cadeia normal. Eu esqueci de botar o O aqui. Como uma cadeia normal. Então você pega o nome da cadeia principal e dá nome para ela como se ela fosse normal. Tá entendido? É esta a regra. Parece um pouco complicado, mas à medida que você começa a fazer, você segue sempre a mesma regra. Então fica uma coisa repetitiva e você acaba assimilando essas 3 regrinhas aí, tá certo? Então, vamos lá ver alguns exemplos. Vamos ver esses 2 exemplos. Primeiro esse aqui. Notem, não é mais cadeia normal, aquele que nós já aprendemos na aula passada, né? Tá aqui, ó, a cadeia ramificada, tem ramificação aqui. Você não consegue pegar todos os carbonos. Então, você vai ter que escolher a cadeia principal. Essa é a primeira parte. Se você fizer a cadeia principal errada, já começou errado. Resumindo, tudo está errado. Então, primeiramente, a cadeia principal. Vou contar os carbonos. 1, 2, 3. Aqui, direto, tem 3 carbonos. Agora, eu vou contar diferente. 1, 2, 3 para baixo. 1, 2, aqui também tem 3. Agora, eu vou começar aqui de baixo. 1, 2, 3 também. Então, a maior cadeia que eu acho aqui é 3. Quando dá empate, eu escolho o maior número de ramificações. Só que todas têm uma ramificação. Se eu pegar essa, fica esse cara de fora. Uma ramificação. Esse cara fica de fora. Se eu pegar essa. Se eu pegar esta aqui, esse cara fica de fora. Também uma. Resumindo, tudo aqui tem uma ramificação. Então eu posso escolher qualquer cadeia aqui que é tudo igual. Só tem 3 carbonos e uma ramificação. Então nesse caso eu vou escolher, tá, a cadeia principal como sendo esta aqui, ó. Essa aqui é a cadeia principal, tá certo? Já foi escolhida. Eu poderia pegar esta outra aqui e daria a mesma resposta. Mas eu vou escolher essa reta aqui. Geralmente o pessoal gosta daquilo reto que é mais fácil.
Então, vou pegar aqui essa cadeia principal, já escolhi. Depois que você escolheu a cadeia principal, pessoal, você vai fazer a numeração dessa cadeia principal. Isso que ficou fora é ramificação. Então, esse cara aqui ligado é uma ramificação, tá? Isso aqui tem uma ramificação. Então, você já escolheu a cadeia principal. Você já sabe que isso aqui é uma ramificação, ó, só uma. E a segunda parte que você vai fazer é a numeração, né? Se necessário. Quando é que é necessário? Mais de 3 carbonos na cadeia principal. Mais de 3. Aqui você tem quantos? 3, né? Como você tem 3, você não vai precisar numerar essa cadeia aqui, não. Então, se você não precisa numerar, é só você organizar o nome direto. Como é que o nome é organizado? Primeiramente, você bota as ramificações. Só tem uma. Como é o nome dela? O nome dela é metil, ó. Então, é importante que você conheça o nome da ramificação. Um carbono só, CH3, o nome dela é metil. O que mais tu vai ver nessa parte dessa orgânica aqui, nessa parte de nomenclatura, é esse metil. Vai ser metil para tudo quanto é lado na tua vida, né? Final do ano tá tendo pesadelo com tanto metil. Então, você tem aqui o metil, tá certo? Não precisa numerar, então você coloca o nome direto. Metil, porque primeiro a ramificação, metil, depois a cadeia principal. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 3 carbonos. Aí você usa aquelas regras que você, ou nós, né, já aprendemos lá na aula anterior. 3 carbonos, qual é o prefixo? Você tem o prefixo prop, não é isso? Prop, porque são 3 carbonos. Só ligações simples, vai ser ano. Então, você tem o nome propano, né? Cadeia principal. Então, o nome fica metil, que é a ramificação, e depois a cadeia principal. Então, o nome fica dessa maneira, metilpropano, tá certo? Então, esta é a regra geral para hidrocarbonetos ramificados. Então, parece complicado, mas na verdade é uma questão de prática, que é tudo a mesma coisa, sempre. Só prestar atenção nos detalhes. Então, aqui, ó, vamos dar o nome para esse outro. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Escolher a cadeia principal. Então, você vai escolher a cadeia principal. Maior número de carbonos. Começa a conferir. 1, 2, 3, 4. Olha, aqui para baixo tem 4. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5. Ó. Então, esse aqui eu passei de propósito mesmo. 5. Muito neguinho vai pegar e escolher essa aqui 5, porque a maior é 5. Aí você vai levar o farelo. Porque além de ter maior número de carbonos, tem que ter as insaturações. Não pode ser a maior sem as insaturações. Tem que ser a maior com as insaturações. Então, se aqui tem dupla, pessoal, a dupla tem que estar na cadeia principal. Você escolheu essa, ela fica de fora. Ó. Então, tem que começar daqui da dupla. 1, 2, 3, 4. Aqui é a cadeia principal, 4 carbonos. Por outro lado também dá 4. 1, 2, 3, 4. Na verdade, para esse lado ou para esse lado, você poderia escolher qualquer uma das duas, já que todas as duas têm 4. E somente uma ramificação. Tá? Então, você tem aqui a cadeia principal, que já foi escolhida, ok? E isto aqui, ó, cuidado, não é 2 ramificações, isto aqui está ligado aqui, ó. Então, você tem apenas esta ligação aqui, ó, apenas esta. Então, você tem uma ramificação bem aqui, tá certo? É uma ramificação com 2 carbonos. Né? Metil é aquela que só tem um carbono, aqui é 2 carbonos. Então, o nome dela é etil, tá certo? Aí, depois que você escolheu a cadeia principal, qual é a outra coisa que você vai fazer? Você vai numerar. Escolheu a cadeia principal, numeração. Se tiver mais de 3, nesse caso você tem mais de 3. Você tem 1, 2, 3, 4. Então você numera, né? Comecei aqui de baixo por causa da dupla. A dupla é mais importante. Já vimos isso. Então você numera daqui. 1, 2, 3, 4. Já escolhi a cadeia principal, já numerei, agora você organiza o nome. Como é o nome dessa ramificação? 2 carbonos. Já falei para vocês, etil. Tá? Nesse caso, como eu numerei, não foi?
numerei, eu tenho que botar o nome da ramificação e o local. Olha, tem que botar a localização. O metil está aqui nesse carbono, ó, ligado aqui, carbono 2. Então o nome dele vai ficar 2-etil, porque é o nome, é o local onde o etil está ligado, tá? 2-etil. E depois a cadeia principal, que é 4 carbonos, 4 qual é mesmo o prefixo para 4 carbonos? 4 é but, né? Você lembra que nós já estudamos. But. E tem dupla, então vai ser eno, não é isso? Buteno e o local, não esqueça, tem que botar o local da ligação dupla. Nós aprendemos, a dupla está no 1, né? Então o nome completo vai ser, tá? Aí deixa eu apagar isso aqui, que for no meio, tá? Vai ser 2-etil, porque o etil está no 2, aqui ó, etil no 2. But 1-eno, porque a dupla está no carbono 1 aqui, tá certo? Então essa é a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. A partir daí é treinamento, né? Treinar porque é a mesma regra sempre. Então vamos ver mais esses dois exemplos aqui, tá? Primeiramente, o que a gente vai fazer? Escolher a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. Aqui para baixo só tem 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5. Então, a maior é 6. Então, já encontrei a cadeia principal. Essa aqui, ó, 6. Ramificação, só essa aqui, ó. Tá? Então, já escolhi a cadeia principal. Depois, tá? Numeração, não é isso? Você tem uma ramificação. Numeração. Bom, então, vamos numerar porque precisa. Tem 6 carbonos. Você vai numerar do lado mais perto da ramificação. Não tem dupla nem tripla. Então você vai numerar do lado mais perto da ramificação. Tem que ser desse lado, então. 1, 2, 3. Desse lado está errado. 1, 2, 3, 4. Então tem que ser desse lado aqui, tá? O lado esquerdo, você numera. E agora é só dar o nome. Nome desta ramificação tem que estar na ponta do chifre, não esqueça. O nome dela é metil. Né? Então fica metil, metil aonde? No bom sentido, claro. Metil aonde? No 3, olha só, está no 3. Então vai ficar 3-metil o nome, tá certo? Nome da ramificação 3-metil. E por último a cadeia principal, que é 6 carbonos, hex. Então o nome fica 3-metil, porque o metil está no 3. Hexano, ano, porque só tem ligações simples aqui, ó, hexano. Tá certo? Então, mais um feito. Vamos para esse outro aqui. Primeira coisa é escolher a cadeia principal, não esqueça. Primeira coisa que você deve fazer para hidrocarbonetos é escolher a cadeia principal, tá? Principalmente quando for ramificado. Então, você vai escolher a cadeia principal. Aqui tem dupla, olha aí, ó, identifique logo a dupla. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadeia principal é essa, 7, ó. Não tem maior que essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Ó. 7 e 7. Todas duas têm 2 ramificações, então pode escolher qualquer uma das duas, tá? Eu vou escolher aquela reta, porque geralmente o pessoal escolhe aquela reta, né? Então tá aqui a cadeia principal, tá? 7 carbonos, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadeia principal escolhida. Você tem 2 ramificações. Tem essa aqui e essa aqui, ó. 2 agora, tá? Não é só uma. Depois que você escolheu a cadeia principal, numeração. Numeração do lado direito por causa da dupla. Não tem dupla aqui? Então começa desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numerou. Agora você organiza o nome, né? Você tem essa ramificação, metil. Você tem essa outra ramificação, metil. Então você tem aqui metil 2 vezes nessa cadeia, tá? Metil aqui em cima e metil aqui embaixo. Tem 2 metil. A regra diz para você organizar o nome primeiro pelas ramificações. Então metil e metil. Só que são 2 iguais. Quando tiver 2 iguais, pessoal, você usa prefixo de quantidade. Não escreve 2 vezes metil e metil 2 vezes. Como são 2 metis, você bota dimetil, tá? Por que di?
porque di significa 2. Então, dimetil. Então, o nome vai ficar 5,6-dimetil, porque ó, esse metil aqui, esse aqui está no 5 e esse metil aqui está no 6. Ó. Metil no 5, metil no 6. Então, fica 5,6-dimetil. Então, usei o di por causa que são dois iguais. Tá? Mas eu boto o local dos dois, 5,6-dimetil. Aí depois disso a cadeia principal, só tem essas duas ramificações, cadeia principal 7 carbonos, 7 é hept, tem dupla, não tem? Se tem dupla é eno, então fica hepteno e botar o local da dupla, mesmo sendo o número 1, tem que colocar o local da dupla, tá? Hept 1-eno, então esse é o nome desse outro composto, tá certo? Continuando mais um exemplo aí. Tá? Então, você tem essa substância, a primeira coisa que você vai fazer é escolher a cadeia principal, você vai conferir, olha, tem dupla aqui, é importante você pegar a dupla, né? Então, você vai começar logo daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha, aqui para baixo também tem 6, né? Olha um detalhe interessante nessa questão, tá? Se você pegar esta cadeia principal aqui com 6, tá? Tá errado. Mas não é a mesma quantidade dessa aqui direto, 6, é a mesma quantidade, 6 e 6. Só que esta aqui só tem uma ramificação, ó. Isso aqui é somente uma, porque tá ligado aqui, ó, somente uma, tá? Isso quando você pega esta. Agora, se você pegar esta reta aqui, olha só, você não tem uma ramificação, você tem duas ramificações. Você tem essa e essa. Você lembra da regra? Como eu falei, o enjoado disso são as regras mesmo. Tem regras e elas têm que ser obedecidas. A regra diz que em caso de empate, e deu empate, essa aqui tem 6 e essa aqui também tem 6. E todas as duas têm a dupla, tá? Dupla. Então, 6 aqui, 6 aqui. Só que essa aqui de baixo que eu peguei só tinha uma ramificação. E essa aqui tem duas. Você lembra da regra? Em caso de empate, pegar a mais ramificada. É regra, não pode ser diferente. Você tem que seguir o que diz a regra. Então, tenho que pegar esta aqui, tá certo? E tem duas ramificações. Então, eu escolho essa cadeia principal, né? Agora que eu já escolhi a cadeia principal, eu sei que tem duas ramificações, tá? Segunda coisa que você vai fazer depois da cadeia é numerar. Você tem que numerar porque você tem 6 carbonos, então tem que numerar. Do lado mais perto da dupla, não é isso? Então vem desse lado aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você escolheu a cadeia principal, numerou e agora você organiza o seu nome. O nome é organizado. Primeiramente as ramificações. Quem são as ramificações? Você tem esta aqui, que o nome dela é metil, né? Metil, só um carbono. Você tem essa outra aqui que tem 2 carbonos, essa aqui, ó. Essa aqui não é metil, essa aqui é etil. Então você tem o metil e tem o etil. Elas são diferentes agora, não são iguais. Então você vai organizar primeiro o nome dela. O que diz a regra? A regra diz que eu tenho que organizar as ramificações em ordem alfabética, tá certo? Então isso é importante. Então eu vou colocar primeiro o etil, porque é ordem alfabética, primeiro o E, depois o M. Então fica etil no carbono 4, né? Metil no carbono 5. É assim. Então o nome fica 4 etil, tá observando aí, ó. 4 etil, porque é ordem alfabética, 5 metil e por último a cadeia principal que foi escolhida. 6 carbonos é hex. Eno porque tem dupla, a dupla está no 2 aqui, ó. Então fica hex2eno. Então esse é o nome desse outro composto, tá certo? Espero que esteja dando para você entender. São somente regras que devem ser seguidas, tá certo? Vamos ver mais esse, tá? Então você tem aí bastante exemplos nessa aula.
Primeiramente, o que a gente faz, olha, não se assustem, né, com o tamanho, com a diversidade que você tem hidrocarboneto de tudo quanto é jeito. Então você tem que seguir as regras. Primeiramente, o que a gente faz? Primeiramente, escolher a cadeia principal. Então você tem aqui 1, 2, 3. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5. Tem ligação tripla aqui, é importante. Ó. Tem que ter a tripla. Então eu vou começar logo daqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cá tem 6, já é maior. Aqui só tem 5. Só que esta aqui com 6 não é a maior. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 7. Ó. Então esta vai ser a cadeia principal. Pode fazer várias curvas? Pode. A cadeia principal tem que ser a maior, não esqueça. Então esta aqui é a cadeia principal. Ó. Tem 7 carbonos. Então você escolheu a cadeia principal. Tem ligação tripla aqui. O resto, tudo que ficou ligado aqui é ramificação. Tá? Então você tem 3 ramificações. Esta aqui, ó, e mais essa aqui é só uma. Ó. Aqui está ligado aqui, ó, bem aqui na cadeia principal, está ligado por aqui. Então somente uma aqui. Então 1, 2, 3 ramificações. Então já escolhi a cadeia principal, tá? Já sei que tem 3 ramificações. Segunda parte, depois que eu já escolhi a cadeia, numeração. Precisa numerar? Lógico que precisa. Então a numeração vai começar daqui, ó, dessa ponta, por causa da ligação tripla aqui, tá certo? Começou do outro lado, levou farelo. Então tem que começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá ok? Agora que eu já numerei, já sei que tem ramificação, eu vou organizar o nome. Como é que é o nome organizado? Primeiro as ramificações. Eu tenho 3. Esta aqui, metil. Esta aqui também é metil. Então, ó, são 2 iguais, metil e metil. Agora, essa aqui já não é metil. Aqui tem 3 carbonos. Olha aqui, cuidado. 3 carbonos. 1, 2, 3. Ele é o isopropil, tá? Então, como é que você sabe que ele é o isopropil e não o propil? Porque aqui tem 3 carbonos, ó, e a ligação está na ponta. Esses 3 carbonos, esse cara aqui é o do meio, ó. 1, 2, 3. Então ele é o do meio. 1, 2, 3. Esse cara é o do meio. Então toda vez que o propil estiver ligado pela ponta, ele é propil. Quando ele estiver ligado pelo meio, ele é isopropil. Então aqui está no meio, isopropil. Tá certo? É importante você saber o nome da ramificação. Como eu falei, se você erra este nome aqui, você erra a questão. É importante você conhecer o nome das ramificações. Aí você já sabe quem são as ramificações, já numerou, agora você organiza o seu nome. Como é que é o nome organizado? Você coloca primeiro as ramificações em ordem alfabética. Metil, metil e isopropil. Quem vem primeiro? Isopropil, porque, pessoal, o único que conta desses prefixos aqui, tá? É o iso, tá? O iso porque não é separado por hífen aqui, tá? Ele faz parte do nome aqui, ele não é um prefixo de quantidade. Prefixo de quantidade não conta. Por exemplo, aqui vai ser metil e metil, não é isso? Aí seria dimetil. Você pode pensar, olha, dimetil, o primeiro é o D. Aí eu vou começar primeiro pelo dimetil, aí tu leva o farelo. Porque tu não vai usar o prefixo de quantidade, tu vai usar o nome verdadeiro. Aqui é metil e metil, então o nome é metil. E aqui é isopropil. Quem é que vem primeiro? Primeiro é o I, tá? O I é na frente do M, então você começa primeiro pelo isopropil, tá certo? Isopropil no carbono 3. Então você tem como nome 3 isopropil. Aí você tem metil e metil, né? Metil e metil 2 vezes, fica dimetil no 4 e no 5. Ó. Metil no 4, metil no 5, bem aqui, ó. Aí 4, 5 de metil, depois a cadeia principal, que tem 7 carbonos. Hept tem tripla ligação, ino, heptino. E a tripla está no carbono 1, tem que botar hept, 1, ino. Tá ok? Então essa é a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Tá? Ficaremos por aí
e no próximo vídeo você vai ver uns exercícios para você resolver e eu faço a correção, tá certo? Até a próxima. Chegamos ao fim de mais uma web aula. Para mais informações e material, acessem o meu site macedo.pro.br. Para web aulas ao vivo via Meet, tá? Entre em contato. Até a próxima.